O Flamengo fez uma partida heróica e conquistou a vaga na Copa do Brasil de 2024 de forma épica. Torcida satisfeita, técnico sem nenhum problema, certo? Errado. Felipe Luiz terá dificuldades para escalar a equipe na final contra o Atlético Mineiro. Ele vai ter pelo menos 3 desfalques bastante significativos. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre as possibilidades que o Felipe tem de mudar esse time, não só em termos de peças, mas também em termos de estruturas. Quais são as possibilidades que ele tem para poder sofrer o mínimo possível diante dessas dificuldades, diante desses desfalques. E aí, vamos falar de tática? Meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Antes da gente seguir para o conteúdo, quero fazer aquele pedido clássico do like. Não se esqueça aí do joinha, tá? Deixa aqui o like no vídeo que ajuda muito a engajar o conteúdo. E também peço que você se inscreva no canal. Estamos aí chegando aos 18 mil. Então ajuda se inscrevendo no canal, que de fato a gente quer muito chegar aos 20 mil antes de acabar o ano. Então conto com vocês, fechado? E também quero deixar para vocês um recadinho muito importante antes de a gente de fato seguir para a análise. Quero dizer que o patrão ficou maluco. O Laboratório do Futebol colocou no ar de novo a promoção do curso Explorando o Jogo a somente R$ 97,00. Então não perde tempo. Se você quer entender um pouquinho mais desse esporte que eu sei que você ama tanto, que é o futebol, faça o curso Explorando o Jogo, você vai gostar muito. E aí, de repente, ele pode ser uma porta de entrada também para você que pensa em trabalhar na área do futebol. Explorando o Jogo foi o primeiro curso que eu fiz. Foi a minha porta de entrada para análise de desempenho. Então, se você gosta aqui das minhas análises, gosta do canal falando de tática e quer talvez trilhar um caminho parecido com o meu, ou até trabalhar em outras áreas do futebol, você pode ser um comunicador aqui como eu, um produtor de conteúdo, você pode ser também um dirigente de clube, um técnico de futebol, um analista de desempenho de clube, um analista individual de atleta. O mercado do futebol está bastante amplo e o Explorando o Jogo pode aí te abrir portas muito legais. Beleza? Bom, vamos falar então sobre essas possibilidades que o Felipe tem de escalações. Ele que vai perder algumas peças muito importantes, a gente já vai direto para o campinho para mostrar essas peças e começar aí a mostrar também as possibilidades que ele tem para escalar, para que o Flamengo possa conquistar esse título aí da Copa do Brasil 2024. Bom, esse foi o time que entrou em campo contra o Corinthians. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Gabi. Esse é o time titular do Felipe. Só que para a primeira partida da final, o Flamengo já não vai ter disponível com certeza Pulgar, que está suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo. Também não terá disponível Bruno Henrique, que foi expulso nessa partida contra o Corinthians no último domingo. E provavelmente também não terá De La Cruz, que sentiu uma contusão. Hoje, terça-feira, ele vai fazer exames e haverá uma posição mais definida quanto à contusão. Mas já é um clima de pessimismo quanto ao tempo que ele vai ficar fora de combate. Já se fala aí em pelo menos 3 semanas. Então é muito difícil que ele jogue a primeira partida, inclusive até a segunda. Então vamos começar a pensar aqui nas possíveis soluções. Importante deixar claro o seguinte, vou mostrar aqui para vocês algumas opções que eu acho que o Felipe vai pensar. Vamos pensar aqui um pouquinho com a cabeça do Felipe e vamos pensar um pouquinho aqui também com a minha. Bom, vamos lá. A troca natural seria Alan, na cabeça do Felipe, que está na frente do Everton Araújo, no lugar do Pulgar. O Alcaraz entraria no lugar do De La Cruz e eu imagino que ele conte com o Michael para colocar na vaga do Bruno Henrique. Eu já vi gente falando que ele pode usar o Plata na esquerda, ou então que ele pode trazer o Michael para a direita e levar o Gerson para a esquerda também. Acho que o Felipe não faria mudanças tão radicais assim. O Felipe tem sido conservador no sentido de tentar manter a estrutura, tentar manter peças que possam minimamente emular o que os seus companheiros possam fazer, para que não haja uma mudança muito radical de estrutura, porque ele está no início de trabalho. Faz sentido ele pensar em ter algo que vá se mantendo como ideia, como estrutura, como plataforma, como dinâmicas. Obviamente que essas dinâmicas em alguns momentos vão ser alteradas de acordo com o adversário, até com as peças que ele vai ter disponível. Mas, de qualquer maneira, pensando com a cabeça do Felipe, acredito que ele faria isso aqui num primeiro momento. Como é que o time se estruturaria? Como é que o time começaria as suas construções a partir dessa escalação aqui? Dessa forma aqui, né? Com o Alan na saída de 3, com o Ortiz e Léo Pereira, o Gerson fechando mais por dentro. Quem dá amplitude pelo lado direito a gente já sabe que é o Wesley. Avança bastante. O Alexandre um pouquinho mais fixo aqui por dentro, trabalhando nesse meio espaço. O Alcaraz seria esse pivô nesse 3+1. O Flamengo teria essa estrutura aqui de 3+3 e mais 4 aqui, com a Arrascaeta mais próximo do Gabi, tá? Vamos seguir aqui para a gente ver como é que esse time poderia progredir. O que esse time teria de entrada em um time terço. Como é que esse time agrediria a última linha de marcação do Atlético Mineiro. Com esses caras aqui, né? Michael, Wesley e Gabi como as flechas, como esses caras que podem atacar espaço. Tem um encaixe bom contra o Atlético Mineiro
para atletas que atacam espaço. Eu vou explicar isso melhor no vídeo de amanhã. De qualquer forma, essa seria uma forma interessante de atacar espaço. Só que a gente sabe que o Gabi atacando espaço é o Gabi imaginário. Até o Felipe fala sobre isso na entrevista coletiva depois do jogo contra o Corinthians, e ele cita o Gabi como um cara que ataca espaço. Já foi o tempo, né, Felipe? Já foi o tempo. Só o Gabi imaginário que ainda ataca espaço. O Gabi real de 2024, de outubro de 2024, não ataca espaço. Estou colocando aí só por uma mera formalidade. A verdade é que ele não ataca mais espaço. Bom, vamos seguir e vamos entender como é que esse time se colocaria em bloco médio e bloco baixo. Como é que esse time estaria em organização defensiva. Michael e Gerson marcando pelos lados, Alcaraz e Alan marcando no centro da área, à frente da zaga, Arrascaeta e Gabi mais adiantados nesse 4-4-2. Rafa, mas você disse que você também ia pensar com a sua cabeça e não só com a do Felipe. E aí? Bom, eu, de fato, colocaria o Everton Araújo, tá? Eu acho que ele pode desempenhar um bom futebol, melhor, inclusive, do que o próprio Alan. Ele já jogou jogo grande nessa Copa do Brasil, contra a Bahia, ele já entrou em jogo grande contra o Bolívar, ele já jogou jogo grande esse ano, tá? Ele não sentiu o peso da camisa. Ele é um garoto de muita personalidade, tem jogado muita bola. E na minha visão, eu não estou assistindo os treinos, eu não pretendo entender mais de bola do que o Felipe Luiz, mas eu humildemente, obviamente, vou colocar a minha opinião nesse humilde canal aqui. Colocaria sim o Everton Araújo, até por conta da estatura. O Atlético Mineiro é um time que cruza bastante bola na área, e ter o Everton dentro da área para proteger esses cruzamentos bem mais alto do que o Alan seria também um ganho. Outra possibilidade, mudança de esquema, 4-4-2, Alcaraz como um meia, Arrascaeta como dupla de ataque de fato com o Gabriel Barbosa e o Matheus Gonçalves como esse meia pelo lado direito. E aí o Gerson seria deslocado para jogar como volante ao lado do Everton. É uma possibilidade também, você poderia potencializar um pouco mais o jogo do Alcaraz tendo esse atleta mais adiantado. Ele pode fazer a posição de segundo homem? Pode. É a ideal para ele? Talvez não. O problema dessa formação aqui é que você tem poucas flechas, você tem poucos jogadores que atacam o espaço, você tem poucos jogadores agudos. E aqui, isso para mim é um problema em relação ao encaixe com o Atlético Mineiro. Eu já falei e repito, amanhã eu explicarei em detalhes por que é preciso contra esse time do Atlético Mineiro ter jogadores que atacam o espaço, tá? Vamos seguir com a nossa análise aqui, tem bastante coisa pra gente falar ainda. Eu destaquei os 3 jovens do time que estariam muito próximos aqui desse lado direito quando o time estiver em bloco médio, bloco baixo, em organização defensiva. Pode ser um problema ter 3 jogadores muito jovens próximos aqui no jogo de final? Sim, pode ser. Mas é aquilo, né? A vida do técnico é escolher que tipo de risco que ele vai correr. Meu problema com essa escalação aqui, com essa formação, com essas peças especialmente, é a questão de não ter flechas, de não ter jogadores que atacam o espaço. E aí eu vou ter que ser insistente, vou ter que repetir, vou ter que trazer mais uma vez a formação que mais me agrada nesse momento, que é essa daqui do 4-3-3, sem o Gabriel Barbosa, que não está entregando um futebol à altura do Clube de Regatas do Flamengo. Eu gostaria de ver o 4-3-3 com Everton como primeiro volante, com Alcaraz e Gerson como esses 2 camisas 8, Michael, Plata e Arrascaeta como falso 9. Essa para mim é a formação que tem mais encaixe com o Atlético Mineiro. Essa é a formação que vai mais machucar o time de Minas Gerais. Por quê? Porque você tem a possibilidade de trocar muito espaço em corredor central, de ter um time que vai reter bola, que vai saber trocar essa bola com qualidade no centro do campo e também vai ter as flechas, também vai ter os caras que atacam o espaço. Michael, Plata, o próprio Wesley que vai ter liberdade sempre para ser essa flecha do lado direito aqui em corredor lateral. E também vai ter, no momento mais avançado da progressão do time, Alcaraz também atacando espaço, tabelando e atacando espaço, que ele faz muito bem. O Gerson também faz isso muito bem. E o próprio Arrascaeta, que vai pisar na área quando ele baixar como falso 9 para gerar jogo, para fazer esses passes para os seus companheiros que vão estar atacando espaço. Ele vai gerar espaço às próprias costas para ele mesmo aproveitar esse espaço que ele libertou nas costas quando ele baixa como esse falso 9 no entrelinhas. Então o Flamengo tem a possibilidade de ter muitos jogadores entrando na área, vai ser um time que vai ser retentor de bola, que vai conseguir trabalhar a bola bem no centro do campo e ao mesmo tempo vai agredir a área do adversário, vai ser um time agudo e que vai de fato machucar o Atlético Mineiro. Seja o jogo em Minas, seja o jogo no Maracanã, tanto faz, tá? Bom, como é que esse time entraria em organização defensiva em bloco médio? Michael e Plata baixando dos lados do campo, com Alcaraz e Everton no corredor central, Arrascaeta e Gerson mais adiantado. Seria essa dupla aí mais à frente, Arrascaeta e Gerson. Você pode também pensar na possibilidade de tirar o Alcaraz aqui e botar ele junto com o Arrascaeta, até de repente baixar o Gerson. É uma possibilidade também. Pode marcar melhor no centro da área, tá? Não tem nenhum problema também fazer essa troca aqui do Gerson com o Alcaraz para marcar ao lado do Everton, né? Nesse caso, o Gerson marcaria aqui mais do lado direito e o Everton um pouquinho mais acima ali onde está o Alcaraz, tá bom? Importante ter o Michael e o Plata também por conta da questão deles baixarem muito bem em corredor lateral, de fazerem bem essa dobra aqui com seus companheiros da lateral, Alexandro, Wesley. São 2 jogadores muito capazes de fazer esse movimento.
muito resistente também fisicamente para poder estar em corredor lateral, dando profundidade para o time, atacando espaço e também depois baixar aqui para poder ajudar os laterais. Porque o Atlético é um time que joga bastante por fora também, usa bastante essa progressão por fora, usa muito cruzamento, joga a bola por dentro, depois vai trazer a bola para fora. E aí o Flamengo tem que ter essas dobras, então seria importante também ter Michael e Plata para defender esse corredor lateral desse time do Atlético Mineiro, do Gabriel Milito. Tem também a possibilidade de escalar o Ortiz como um volante e ter o Fabrício Bruno como zagueiro. Rafa, você gosta dessa possibilidade? Não, eu não gosto. E não é porque deu errado contra o Fluminense. O que deu errado contra o Fluminense pode dar certo em outro contexto. Cada jogo é um jogo, cada adversário é um adversário, você pode mudar as dinâmicas e não é porque o time jogou mal contra o Fluminense com o Ortiz de volante que eu não quero mais ver o Ortiz de volante. A minha questão em relação ao Ortiz de volante é essa daqui. Muito pouca gente fala sobre isso. Quando o adversário sobe o bloco no tiro de meta, muita gente fica se prendendo só a questão da saída de 3. Ah não, mas bota o Ortiz na saída de 3 que ele vai ver o jogo de frente. Mas nessa estrutura aqui, nesse submomento aqui do futebol, que é um submomento muito específico, a primeira fase de construção, quando a bola vai sair do tiro de meta, seu adversário encaixa individual. O Atlético Mineiro é um time que encaixa individual, que marca muito forte, que sobe pressão. Quando isso aqui acontecer, quando o Flamengo for bater tiro de meta e o Atlético Mineiro subir a estrutura, o Flamengo obrigatoriamente vai ter que ter o Fabrício Bruno aqui e não vai ter o Ortiz aqui de frente para resolver os problemas, para tirar os seus coelhos da cartola. O Ortiz faz muita diferença estando aqui onde está o Fabrício Bruno, na verdade. Ter o Fabrício Bruno aqui é um problema, especialmente contra um time como o do Atlético Mineiro, que marca tão forte que sobe o bloco. Bom, então dadas aí as opções, eu quero saber de você o que você faria. Você que está aí me assistindo, comenta aqui. O que você faria? Qual é a sua melhor opção? O que você prefere? Você concorda comigo em relação ao 4-3-3, com o Gerson e o Alcaraz como 2 camisas 8? O Arrascaeta fazendo esse falso 9, as duas flechas, você acha que faz mais sentido o 4-4-2? Você pensa talvez como o Felipe, melhor manter a estrutura, não mudar demais o que ele está fazendo, só trocar peças ali, coloca o Everton Araújo ou o Alan, coloca o Michael e coloca o Alcaraz e segue o baile? Comente aqui, quero ler vocês, vamos trocar essa ideia aqui nos comentários. Fechado? Quero mais uma vez convidá-los a adquirir o curso Explorando o Jogo do Laboratório do Futebol. Não perca essa oportunidade, está muito barato, só R$ 97,00 para você entrar aí no mundo do futebol, entrar no mundo da análise de desempenho. Vale muito a pena. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Amanhã eu vou trazer aqui por que esses caras que atacam o espaço são importantes contra o Atlético Mineiro. Você vai entender direitinho do vídeo de amanhã. Fechado? Aquele abraço e eu fui. Valeu!